Pessoal, bom dia, boa tarde. Estou gravando esse vídeo para que sirva de orientação e para auxílio da interpretação do mapa de processos. Este é um documento que estou gravando. Este é um documento em forma de vídeo que eu estou distribuindo de forma não controlada. Então sintam-se à vontade para compartilhar e salvar no computador de vocês, aqui dentro da IdeaWorks sem problema algum, ok? Para exemplificar de forma bastante fácil, vamos colocar de uma maneira lúdica aqui. Entendamos a atividade, por exemplo, de um confeiteiro, alguém que está lá fazendo um bolo. Todo processo possui entradas e saídas. Então vamos entender o que acontece nessa atividade aqui de fabricação do bolo. Bom, ele precisa de algumas entradas aí para realizar a produção desse bolo, certo? Aqui eu coloquei alguns materiais como farinha, ovos, leite, açúcar. Eu, primeira coisa, não sei fabricar bolo, tá? Então se eu cometer algum engano aqui, vocês me desculpem. Mas vamos seguir no mapa de processo, que aqui a gente consegue explicar alguma coisa. Quanto à fabricação do bolo, aqui ele vai precisar dessas entradas, tá? Desses materiais. Existem outras entradas? Obviamente que sim. Ele vai precisar de maquinário. O que seria esse maquinário? Seria um forno, ele precisa dessa entrada. Vamos supor que seja um microempresário que tenha funcionários trabalhando para ele. Então ele precisa de uma entrada de recursos humanos. Nesse campo aqui a gente vê as entradas, então. Tudo que entra nesse processo para que a atividade seja realizada. Dentro da atividade, então, está o passo a passo que ele faz, né? Aqui nós poderíamos até colocar uma receita de um bolo, né, alguma instrução de como fazer esse bolo, todo passo a passo, seguindo ponto a ponto como fazer esse bolo. Então, as entradas vêm para a atividade, as atividades são realizadas e, como resultado, temos uma saída. Nesse caso, a gente está tratando dessa fabricação de bolo, qual que é a nossa saída? Nós temos um bolo pronto. Então, olha que simples e fácil de entender. Tenho as entradas, tenho o que eu faço, que são as atividades, e tenho a minha saída. O que entra, o que faz, o que entra, o que faz, o que sai. Dessa forma fica bastante simples de entender. Na nova versão da ISO 9001, nós precisamos fazer a abordagem de riscos. Então vamos entender aqui quais seriam os riscos dessas atividades aí, dessas entradas, atividade e saída. Então vamos entender aí quais são os riscos envolvidos na saída não conforme. Primeiro risco, a gente tem o risco do bolo passar do ponto, certo? Ele ficar um pouquinho a mais no forno e não ficar no ponto adequado. Então, nesse caso aqui, qual seria a ação adequada? É um caso onde eu vou destinar esse produto para produtos de segunda qualidade, para uma segunda linha. Não é um produto perdido ainda, mas há um risco, né? Existe esse risco do produto passar do ponto. E caso isso aconteça, a ação que eu vou fazer é essa, destinar para produto de segunda qualidade. Qual seria um outro risco? O bolo estar abaixo do ponto, né? Ele ainda não atingiu a assagem adequada, se é que esse termo existe. Qual seria a ação então? Vamos retornar ao forno para assar mais. Ora, se ele está abaixo do ponto, ainda posso aproveitá-lo, eu vou retorná-lo ao forno para assar mais e chegar no ponto adequado. Mais um risco envolvido: erro na dosagem de ingredientes. Colocou leite de menos, farinha de mais, açúcar de mais, de menos. Nesse caso aqui, a gente está adotando na nossa empresa de fabricação de bolos que vamos descartar. Então, olha que simples de entender.
Para a realização dessa atividade, que é a fabricação de bolos, são necessárias algumas entradas, das quais eu abordei apenas algumas aqui, que são os materiais, mas valeria também se eu colocasse o forno, a energia elétrica que é utilizada, gás, tudo que é necessário para fazer a fabricação desse bolo. A atividade, a saída, né, que é o bolo pronto. Se esse bolo sair errado, quais são os riscos? Quais são as possibilidades desse bolo sair errado? Passar do ponto, abaixo do ponto, erro na dosagem dos ingredientes. Quem aí conhece um pouco de fabricação de bolo, eu, como disse, não conheço nada, pode listar aí mais alguns possíveis riscos aí, certo? E caso esse risco aconteça, quais são as ações que a gente vai tomar? Se passou do ponto, vou destinar para produto de segunda qualidade. Abaixo do ponto, vou retornar ao forno para assar mais. Erro na dosagem dos ingredientes, não tem o que fazer, tem que descartar, tem que fazer o controle desse produto não conforme e descartá-lo.